E o meu foco aqui é que você lide melhor com a sua própria comunicação e também, principalmente, com a comunicação com você mesmo, para que você se compreenda, para você se expresse, para você se compreenda, se comunique consigo mesmo e chegue ao que você é, se encontre de verdade, em essência. Bom, hoje nós estamos aqui com um tema que ele continua o tema da live anterior. Tô olhando aqui hoje, meu chat está funcionando no meu computador, acho que está tudo ok, resolvido aqui. Na última live, nós falamos muito sobre comportamentos infantis na nossa vida adulta, falando muito assim, trouxemos bastante esses aspectos. Na verdade, esse mês eu tenho trazido bastante as questões da dependência emocional, principalmente. O mês passado eu abordei um pouco esse assunto no canal. Então, quem quiser saber um pouco mais também, algumas informações que eu tenho trazido sobre isso, assistam lá os vídeos mais curtos, né, com as ideias um pouco mais sucintas para poder trazer uma reflexão e até com dicas e sugestões de como observar a própria comunicação no dia a dia. Porque vocês podem falar para mim, nossa, Dani, como que eu posso fazer isso? Como é observar a própria comunicação no dia a dia? Então, nos vídeos que eu tenho colocado no canal, eu tenho trazido essas sugestões para vocês, tá? E da última vez, eu comentei, esse mês eu falei um pouco mais da dependência, mais especificamente da dependência emocional. Nossa, outro dia eu falei dependência funcional, e agora eu estou falando de novo, dependência funcional. Perceberam que eu falei dependência Acho que foi no primeiro vídeo na primeira live desse mês que eu falei dependência, eu fui falar emocional, aí eu comecei a falar funcional, e depois que veio o emocional. E aí, conforme eu fui assistir, né, também depois, eu pensei assim, nossa, por que eu fui falar dependência funcional ao invés da emocional? E fiquei me perguntando, né? O que será que eu quis dizer com dependência funcional? E aí eu mesma comecei a questionar esse termo, né? Dependência funcional. Será que de alguma forma esse sentir de dependência que nós temos tem uma funcionalidade? E aí eu comecei a pensar nesse assunto, né? Se veio esse termo de maneira inconsciente, né, para eu falar, para eu pronunciar, o que eu trago talvez em mim de referência disso e para considerar a dependência como funcional. E vocês sabem que eu realmente comecei a pensar nesse assunto? Talvez depois que eu pensar um pouco mais, eu traga aqui um vídeo, a dependência como algo funcional, até que ela cumpra com a sua função, né, e chegue a um objetivo. E eu comecei mesmo a pensar, né? Eu falei aqui agora, me veio isso de novo a lembrança do primeiro dia, e hoje veio novamente. Eu ia falar emocional, falei funcional no lugar. Não é só porque rima, não, tá, gente? Hoje eu não considero só isso, não. Tem algum motivo aqui inconsciente em mim que é importante eu olhar e talvez até para eu começar a fazer uma nova conexão de um conhecimento e em algum momento aqui também passar para vocês. Então, digam aí o que vocês acham dessa minha troca, né? Dependência emocional para dependência funcional. Será que a dependência emocional pode ser funcional? Ou a dependência em si de alguma coisa, ela tem alguma funcionalidade? Ela é funcional? Ela é natural? Aí pode ter vários sinônimos aí para a palavra funcional. Então, já vou deixar aqui uma proposta aí para vocês irem colocando nos comentários o que vocês pensam sobre isso, né? Dessa minha, talvez chamar de lapso lingue, né? Como alguns falam, até quando a gente fala alguma coisa, fala ato falho, lapso lingue. Mas eu considero tanto o ato falho, lapso lingue, uma situação para a gente pensar, para a gente questionar por qual motivo eu troquei, né? Eu pensei em uma coisa e falei outra palavra. E justamente isso que eu acabei de fazer aqui, de total improviso, né? Live é live, né? De total improviso, trazendo um exemplo para você aqui do que é uma autoobservação na prática, literalmente ao vivo, já é uma dica aí do autoconhecimento, como está aqui hoje no título do vídeo, né? Dicas para você conseguir fazer o autoconhecimento na prática.
Então, percebem, ó, o vídeo começou há 8 minutos, tá aqui marcando para mim. E no vídeo, eu organizando as coisas para falar para vocês, eu falei novamente uma coisa que eu fiz um outro dia, e que no outro dia começou a me fazer refletir. Só que eu esqueci, comecei uma reflexão e parei. E agora, de novo, por algum motivo, eu trouxe a mesma palavra. E aí eu falei, não, eu pensei, peraí, espera, eu preciso observar um pouco mais isso. E conforme eu fui verbalizando aqui, junto com vocês, né, é isso que eu faço no dia a dia. No meu ao vivo do dia a dia, mas longe de câmeras, né, sem estar tão visível para as pessoas. É isso que eu faço no meu dia a dia. Mas por que eu falei funcional? O que tem a ver? Será que tem... E aí me veio uma reflexão, peraí, vou questionar um pouquinho mais esse termo. Será que é dependência funcional? Então, para não repetir aqui, dentro do que eu acabei de falar para vocês, isso é o autoconhecimento. Pelo menos é assim que eu vejo, né? E percebam, eu estou me questionando de maneira natural, eu não estou cobrando por que eu falei, antes eu fazia isso, né? Ai, por que eu falei funcional e não emocional? Estou falando errado, estou na frente de todo mundo aqui que pode assistir, esse vídeo pode chegar em vários lugares. Eu não estou com essa cobrança, e eu estou citando aqui para vocês isso, porque essa voz, né, dessa cobrança, ela vem, mas hoje ela já não tem força, uma força que me impede de falar. Então, muito interessante ter acontecido, e eu gosto muito de fazer, assim, quem participa comigo dos encontros mesmo, dos encontros tanto online quanto presencial, dos eventos que eu faço, sabe que eu faço isso mesmo. Na hora ali eu já paro, penso, nossa, eu não tinha pensado nisso, olha, isso dá para refletir tal coisa. Então, é isso a prática do autoconhecimento no dia a dia. E para fazer isso, a gente precisa deixar isso de uma maneira leve, né? Porque eu acabei de fazer perguntas aqui, ao invés de criticar que eu falei errado, né? Ou quase falei errado, eu estou questionando, mas por que será que eu usei novamente? Eu vou pensar mais nesse termo que veio novamente de maneira inconsciente. Até porque são essas falas, essas expressões que surgem de maneira inconsciente, totalmente inconsciente, vamos colocar assim, é que traz informações de nós. Porque quando a gente usa a nossa mente, nosso raciocínio, para organizar uma fala, para poder ser expressada, tanto aqui para muita gente, ou quanto para uma ou duas pessoas, nós filtramos, né? Nós organizamos, nós filtramos. E quando a gente filtra, a gente às vezes mascara o que é real para dentro de nós. Quantas vezes a gente fala uma coisa pensando em outra, né? Alguém pergunta para a gente, alguém faz uma coisa que a gente não, vou dar um exemplo aqui. Alguém faz uma coisa que a gente não gostou. Vamos colocar assim, que não foi legal, que a gente se sentiu chateado, né? Não foi legal. Aí a pessoa, é uma pessoa que a gente gosta, aí a pessoa fala assim: ai, você não se incomodou, né? De falar, né? Tá tudo bem? Aí você fala assim: ah, tá tudo bem, fica tranquilo. Olha a minha expressão. Olha o meu não. Tá tudo bem. E a cabeça faz não, né? Então, será que tá tudo bem? Então, quando a gente. O nosso corpo expressa de maneira mais rápida o que está mesmo no nosso inconsciente, o que a gente está sentindo de verdade, e algumas vezes palavras surgem também que estão ali no nosso inconsciente e que a gente ainda não percebeu. Então, fazer o autoconhecimento com a comunicação na prática, isso que eu acabei de fazer aqui na frente de vocês já é um exemplo. Então, não sei se alguns daqui já fazem isso. Vocês puderem colocar aqui, quem estiver entrando aqui, boa tarde, bem-vindos à live. Se quiserem colocar alguma experiência que já tiveram, fazendo autoconhecimento assim. Se você nunca tinha pensado que podia fazer dessa maneira, como eu acabei de dar o exemplo aqui para vocês ao vivo, né? E foi muito sem querer. Como dizia no Chaves, sem querer querendo, né? É um sem querer que eu sinto que no fundo é o que era para eu ter feito, para poder exemplificar logo de cara aqui para vocês, bem no início da live, como fazer, o prático mesmo, né? Muita gente acha que o autoconhecimento
é fazer algo mirabolante, né? Ai, eu preciso fazer tal coisa, igual antes, né? Você acreditava assim na meditação. Ai, para meditar eu preciso sentar naquela posição, com as pernas cruzadas, ficar totalmente em silêncio durante meia hora, uma hora. Gente, não é. Meditação, você pode sentar onde você tiver, pode ser no barulho, onde você tiver, durante 5, 10 minutos e prestar atenção só no que você está sentindo nos seus pensamentos. Isso já é uma meditação. Então, hoje, a gente percebe que talvez, aí vamos entrar no tema de hoje, né, que é a gente, nossas crenças infantis, né, nossos sentires infantis, em colocar assim, é uma coisa muito extraordinária, porque a criança, né, ela quer aprender, mas a hora que ela vê coisas que ela percebe que ela não vai fazer, ela acha aquilo é muito grande. Para a criança é tudo muito grande, né, tudo muito difícil ainda. Apesar dela querer arriscar, quando ela começa a ter os conceitos, né, quando a gente começa lá na nossa infância a ter os conceitos das coisas, aprender a ter medo das coisas, a gente começa a ficar, isso eu não vou conseguir, isso é só gente grande que vai conseguir e tal, que muitas vezes é mesmo, né? Mas para a criança aquilo fica maior ainda. Então a gente achar assim, o autoconhecimento é uma coisa assim, ele é muito difícil, é um desafio muito inalcançável. Gente, não é, não é. Então esse exemplo que eu acabei de colocar aqui é um exemplo de como fazer no dia a dia. Eu acho que o maior desafio do autoconhecimento é justamente a gente acolher, a gente não julgar, a gente acolher as nossas atitudes como são e aprender com elas como são. Só. Mas é aí que é o desafio. Onde está o desafio do autoconhecimento? Que a gente tem tanta crença que é difícil, é uma coisa inalcançável. Tem tanta crença que a gente se julga o tempo inteiro, isso que eu fiz errado, isso que eu fiz é certo, que aí a gente não consegue ultrapassar essas crenças. Então, onde está o desafio do autoconhecimento? Você começar a olhar frente a frente para suas crenças e ultrapassar, principalmente as crenças que estão barrando você aí para frente, barrando você de crescer.